Existem no ser humano dois tipos de instintos naturais que agem aparentemente em sentidos opostos e que na maioria das vezes nos trazem grande confusão, mas que faz parte, as duas fazem parte da natureza do ser humano, da mesma natureza que é mudar. Eu fiz um outro vídeo que fala sobre cérebro, e esse vídeo eu também vou falar sobre cérebro, que fala sobre essa dualidade de o cérebro ter que economizar energia, ao mesmo tempo ter que evoluir. E tudo isso vou falar naquele vídeo. Se você quiser entender um pouco mais, você vai lá e assista, vai ser legal, achei legal. E esse vídeo chama Cérebro, pode ser tudo mentira. Assista para entender um pouco, né? Porque eu também não entendo muita coisa. Estou falando aqui, mas talvez eu também não entenda, você deve entender até mais do que eu. Bom, mas a mudança, ela está profundamente ligada ao ser humano, em todas as suas esferas, tudo. A mudança é parte evolutiva do ser humano, faz parte do intelectual, da parte física. A mudança faz parte de tudo isso, e espiritual do ser humano. E em alguns momentos a mudança é um artigo de primeira necessidade. Existem momentos na vida que você precisa tomar uma atitude e se transformar. Em outros momentos é totalmente supérfluo. Você está bom, se sente bem, se sente legal, feliz, aí não precisa. Mas é aí que começam os paradoxos. Pois o nosso cérebro, apesar de ser um órgão muito legal, magnífico, ele é extremamente complexo em sua formação. E dentro da visão evolutiva do cérebro, ele foi evoluindo em camadas. Camadas, assim, ó, como se fosse uma em cima da outra. O neurocientista Paul MacLean desenvolveu uma teoria do cérebro trino. Isso, nós temos 3 cérebros, não é só um. E cada uma dessas áreas do cérebro tem a sua particularidade e função que nos ajudam a viver melhor. E essas áreas são 3, como eu já falei. Então eu vou falar agora sobre esses 3 cérebros. O primeiro é o cérebro reptiliano. Essa é a área do seu cérebro que está localizada próximo à base superior do seu pescoço. Aqui vem da espinha dorsal e vai lá até o pescoço. E é responsável pelos seus instintos. Isso. Ele possui esse nome por estar ligado a ser semelhante ao cérebro dos répteis. Por isso. Então, esse cérebro, ele que controla as funções mais básicas do nosso corpo. Ou seja, tudo aquilo que é ligado à parte básica do seu corpo, respirar, batimento cardíaco, salivar. Não adianta você falar que você vai parar de respirar, que seu corpo não vai, entendeu? O batimento cardíaco também, eu vou parar meu coração. E assim por diante. E esse cérebro, ele é um cérebro reativo, que ele só reage, entendeu? Ele vai lá, ele se assusta e toma lá e faz aquilo, o coração acelera. E existe o segundo cérebro, que é o cérebro límbico, que esse é o cérebro que está em cima desse cérebro reptiliano. E ele tem alguns mamíferos. E esse cérebro, ele é responsável, sabe pelo quê? Principalmente pelas emoções, pela sexualidade. E dentro do sistema límbico, existe uma coisa muito louca. 2 amendoazinhas pequenas. Uma estrutura que se chama amígdala. Ela responde ativamente pelas emoções. Isso é bem pequenininho. Como eu já disse, ela é semelhante a umas amêndoas. E ela é responsável pelas reações emocionais. Um negocinho bem pequenininho assim. Só que ele, na verdade, às vezes eu costumava dizer que ela é que controla, na maioria das vezes, o ser humano, as amígdalas. Ele causa reações como medo, raiva, e ele recruta várias áreas do cérebro. As amígdalas recrutam várias áreas do cérebro para lidar com situações inesperadas. Envia mensagem ao tronco encefálico, que provoca reações como taquicardia, falta de ar, e corre todo o sentimento, e vem aquele sentimento de corre, luta ou se paralisa. Ou seja, o cérebro mamífero, ele te causa isso, as emoções te causam isso. E o cérebro mamífero é capaz de aprender com as experiências passadas. Então já começa uma parte do cérebro mais evoluída. E essas experiências são codificadas através dos 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato
e o paladar. Isso. E depois, na última estágio dessa evolução, lógico, dentro de uma visão de evolução, existe o cérebro racional, o neocórtex. Essa é a área mais evoluída do seu cérebro. Ela é ligada à tomada de decisões e ele é dividido em 4 partes. Tá aqui, ó. 4 partes, que são chamadas de lobos. E de acordo com as teorias evolucionistas, talvez você não concorde, eu também não estou aqui para dizer que é certo ou errado. Essa é a área mais nova do cérebro. É a mais nova na escala da evolução. E está em constante transformação, já que os instintos e as emoções já estavam no ser humano desde o princípio. Por isso que as emoções são sempre predominantes, ou seja, numa situação em que o cérebro, o neocórtex, precisa pensar rapidamente, quem vai tomar a decisão é suas amígdalas, são suas emoções. Então, e o ser humano geralmente é muito guiado pelas emoções e raramente nós conseguimos ser racionais. Sabe por quê? Porque o racional controla as atividades que realizamos hoje em dia, como falar, pensar, ver, ouvir e até criar. Mas também está ligado principalmente, sabe o que? Ao aprendizado. Só que o medo chega nas amígdalas no dobro do tempo que demora para chegar no neocórtex. Por isso que você vai sempre sentir antes medo, o seu cérebro sempre não vai raciocinar, ele vai reagir, porque o cérebro emocional é reagente e ele vai reagir instintivamente. Caso contrário, se nós tivéssemos que parar e analisar cada situação, ficaríamos paralisados esperando a reação do neocórtex. Então, as amígdalas, aqueles pequenas amêndoas pequenininhos que é responsável por quase tudo que você faz, liberam adrenalina, cortisol, que são os hormônios do estresse. Mas a melhor coisa sobre o cérebro é que ele pode ser treinado. Isso o cérebro é legal. Mesmo as amígdalas, as emoções podem ser treinadas. Isso para o quê? Para o quê? Para que eles não fiquem paralisados ou simplesmente fiquem numa situação de reagir pelos instintos. Bom, essas 3 partes do cérebro, elas não funcionam independentemente. Cada uma está ligada à outra, entendeu? Não existe uma funcionar, outra. Assim, então uma sempre está influenciando a outra. Elas estão todas sempre conectadas através das redes neurais. Isso. Com isso, as informações que passam de uma área a outra do cérebro, essas informações passam em frações de segundo. Isso, rapidamente. Então, todas essas informações vão passando por todas essas partes do cérebro. E o cérebro também, ele é dividido em 2 hemisférios. O hemisfério esquerdo, que é comumente é falado que é mais ligado à razão, ao pensamento lógico, e o direito, que é mais ligado ao pensamento criativo e imaginativo. E são interligados pelo um negócio que chama corpo caloso. Mas hoje em dia, já se sabe que também não é bem assim, pois o cérebro, ele se transforma. Ele não quer dizer que se só funciona de um lado uma certa coisa ou só do outro. Porque hoje em dia já tem uns estudos sobre a neuroplasticidade, que a neuroplasticidade é o termo usado para determinar a capacidade do cérebro de se transformar. Ou seja, mesmo se uma atividade é feita no cérebro e você perde por causa de alguma doença, um AVC, você pode começar a fazer em outro lugar do cérebro. E os cientistas acreditam que somente o cérebro antigamente, né? Os cientistas acreditavam que somente o cérebro de uma criança podia se modificar. Mas pesquisadores atuais descobriram que o cérebro está se adaptando por toda a vida. Ou seja, toda a vida o cérebro está se transformando, criando novas células de acordo com as experiências da vida. E principalmente de acordo com o aprendizado. O cérebro, como eu já disse no outro vídeo, o cérebro muda com o aprendizado. Existem alguns tipos de neuroplasticidade, como funcional, que é a capacidade do cérebro de transferir as funções de uma área danificada para outras áreas. Isso aí é como eu falei, por exemplo, a pessoa tem um AVC e a fala está numa parte do cérebro e ele começa a mudar e ele aprende em outra área. E a outra neuroplasticidade é estrutural, que é a capacidade do cérebro de alterar a sua estrutura física com resultado, como eu já falei, do aprendizado. Eu já falei no outro vídeo. O aprendizado, o cérebro muda. O cérebro muda com o aprendizado, eu disse no outro.
E os neurocientistas descobriram que o volume da massa cinzenta no cérebro, na área cerebral dos músicos, por exemplo, dos músicos profissionais, era maior do que os que não são músicos, ou que eram músicos amadores. Por quê? São exercícios. O cérebro tem exercício, o cérebro ele fica mais forte, ele fica mais potente conforme você vai exercitando o pensamento e todas as suas capacidades. E esse aumento nos músicos ocorreu nas áreas responsáveis pela motora, pela região motora. Ou seja, quanto mais você aprende, isso eu já disse, mais você desenvolve o seu cérebro. Aquele que fica parado, o cérebro começa a atrofiar e você começa a ficar mais burro. Nossa natureza ligada ao intelecto, nosso cérebro racional, necessita, sabe do quê? De novidade, de conhecimento, de mudança. Por isso que a nossa natureza, e ele busca a evolução, busca o desenvolvimento. Por isso que a nossa natureza é sempre esse paradoxo, duas coisas. Porque de um lado nossos instintos quer que a gente fique tranquilo, e a outra quer que a gente se evolua, quer que a gente comece a buscar novas formas de resolver problemas, novas formas de resolver as coisas. O cérebro racional é requieto, ele não se contenta com o estado em que se encontra. Então, essa é a natureza racional. O cérebro racional quer transformação, quer mudança. E o cérebro mamífero e o cérebro reptiliano quer tranquilidade, conforto e segurança. E essa é a nossa natureza emocional. Se deixarmos por conta do nosso emocional, sabe o que aconteceria? Nós ainda estaríamos vivendo em caverna, como nômades, escondidos. Porque está mais ligado ao medo, à emoção, à reação. É por isso que estamos sempre variando entre o racional e o emocional. Tudo isso é por causa da estrutura complexa de nosso cérebro. Por isso que nós estamos sempre mudando de estado, de emoção ou estado emocional que seja. E o nosso cérebro foi evoluindo, como eu disse, em camada. E muitas pessoas às vezes tendem a ver o cérebro como um órgão muito organizado, aquele negócio. Apesar do cérebro ter esse negócio de querer organizar as coisas em sequência, mas o processamento do cérebro é muito louco. Ele não é padronizado. Quando na verdade o cérebro, a parte do cérebro que é organizada e outra que é completamente desorganizada, é caótico. É como um mercado chinês, ou seja, às vezes vem uma emoção, um pensamento, o pensamento, quando existe um único pensamento, ele tem que passar por todas essas partes, esquerdo, direito, todos esses cérebros. Isso acontece porque quando processamos uma imagem, ou escutamos, exemplo, vemos uma imagem, ou escutamos algo novo, ou mesmo algo que já foi visto ou conhecido, nosso cérebro ele tem que acessar várias partes dele ao mesmo tempo, algumas partes da memória, e ele tem que ficar comparando. Então ele vai lá na emoção, a emoção fala, não, isso não é perigoso. Aí ele vai para o neocórtex que fala, ah, não, isso é legal e tal. Aí compara com as memórias já existentes, ou mesmo começa a criar novas memórias. Depois passa por um processo, depois do pensamento, passa por um processo de aceitação ou não, de tudo isso ao mesmo tempo. Imagina, passa por vários departamentos, esquerdo, direito, cérebro reptiliano, cérebro neocórtex e tal, e tudo isso, todo esse pensamento gera uma avalanche de processamentos que passam pelos 3 cérebros. Ou seja, pelo sistema, se o sistema límbico, como eu já disse, sente que é perigoso, manda mensagem para as amígdalas lá, aquela amendoazinha que eu falei, e ela interrompe o processo tudo agora e diz assim, não faça isso que isso é perigoso, para agora. Interrompe o processo. Senão, o neocórtex começa a analisar e assim por diante. E se for necessário, ele te engana, o seu cérebro, sabe para quê? Para que você deixe aquela ideia para lá. Se as amígdalas, as emoções forem maiores, elas já cortam logo e já falam, deixa isso para lá. Outro exemplo, como eu também já falei em algum outro vídeo, é o que enxergamos. O que enxergamos não está acontecendo agora, nesse momento. Ainda vai acontecer no futuro. Ou seja, o que a gente enxerga agora ainda vai acontecer no futuro, ainda nem existe. Pois a informação captada pelos olhos não é processada imediatamente. Ou seja, é muito rápido. O cérebro, para processar tudo isso, a imagem já vem rápido. Então ela tem que passar pelo nervo óptico. E depois, só depois que chega ao cérebro. Isso leva frações de segundo, mas logicamente você não pode esperar frações de segundo, 0,2 segundos para compensar. E para compensar esse atraso, sabe o que o seu cérebro faz? O seu cérebro cria uma imagem
que não é real. Eu já falei até em outro vídeo. Contendo a posição em que cada coisa está a 0,2 segundos no futuro. Ou seja, seu cérebro está sempre criando algo no futuro. Porque ele primeiro pensa, processa e depois age. Então ele está sempre criando. Então o que você vê não está acontecendo agora. E sim é uma estimativa do que irá acontecer. Com isso, podemos ver como o cérebro é louco. Como o cérebro toma decisões baseadas nos seus próprios padrões. Ou seja, em tudo que está existente na sua mente, o cérebro já toma as decisões. Então, cuidado. Quando você estiver pensando, eu sou assim, eu sou assado, eu penso de uma determinada forma ou de uma determinada maneira, cuidado, pois o seu cérebro é especialista em te enganar. E para o cérebro não tem muita distinção entre o que é real e o que é imaginário. O cérebro, ele não entende isso, ele não vê isso, não interessa. Se você põe alguma coisa na sua cabeça e imagina aquilo, é que nem a fé, é que nem a pessoa que acredita em algo muito, ele vai tomar decisões baseadas naquilo que você tem na mente, segundo os padrões que você já tem, já são pré-existentes dentro dele. Ou seja, o que for mais e ele sempre vai, como eu já também falei em outro vídeo sobre economizar energia, ele sempre vai buscar o que for mais fácil para ele, certo? E nesse vídeo que eu te falei, eu já disse que a realidade não existe. O que existe por causa dessa situação do cérebro, é uma percepção da realidade. É a percepção que cada um tem da vida e da realidade. E você tem como criar uma realidade. Você tem como criar o que você quer em sua mente. O cérebro aprende por repetição. Ou seja, se você quer criar alguma realidade que seja verdadeira na sua vida, comece a repetir, comece a pensar, comece a repetir mentalmente, e o seu cérebro vai entendendo aquilo como sendo verdade. Não é só pensamento positivo, é só o começo. Você começa pensando, depois você vai tomando ações e assim por diante. E a sua mente vai criando um caminho mais fácil para que o seu cérebro entenda. Depois a gente vai entender um pouquinho sobre os pensamentos, os neurônios. Então, mas isso é que é importante. Crie a sua própria realidade. Ensine o seu cérebro. Ele gosta de aprender coisas novas. O cérebro não entende o vazio. O cérebro não entende o espaço vazio. Se você não fizer nada para preencher esse espaço na sua mente, ou fazer algo de útil, o seu cérebro ele vai criar um mundo conforme as informações que ele já tem, conforme os hábitos, tudo que já tem ele vai sempre só reproduzir. Se você não colocar mais nada novo nele, você vai ser simplesmente um robô. E ele vai ver vai fazer o que ele entende que é melhor. Não interessa o que você queira. Tome as rédeas da sua vida. Assuma o controle da sua vida e seja feliz. Assuma. Sabe por quê? Porque senão o seu cérebro vai assumir por você. Ele vai tomar conta de tudo que você faz e vai fazer com que você simplesmente seja um robô e viva simplesmente por hábitos. Curtiu? Beleza? Clica aqui embaixo e se inscreva no canal. Eu sou o Cido do Tudo Que Você Queria Ser. Beleza?